Boa noite. Muita paz no coração de cada um. Que esse momento que nós estamos reunidos seja aquele que nós encontramos a palavra que consola. E por falar em palavra que consola, nós temos que lembrar do Cristo Consolador. Que nos faria sentir-se consolados? Qual é a característica de um consolador? O que bastaria para nós para podermos nos sentir de forma consolado e, além disso, feliz, mesmo diante de uma dor ou mesmo diante de um sofrimento. Para que isso aconteça, nós temos que lembrar que o Mestre Jesus, ele deu a maior prova de consolo para a humanidade. E, além disso, ele nos disse que futuramente chegaria um outro Consolador. Então ele disse um outro Consolador. É a promessa do Cristo que ele fez há 2000 anos atrás. Então, quando nós pensarmos que Jesus consolou a humanidade terrena, nós só vamos ter essa certeza se conhecermos os seus ensinamentos, se nós observarmos a sua vivência, as suas ações, os seus atos. E aí a gente vai perceber que realmente o primeiro Consolador chegou à Terra. Aquele coração sofrido, angustiado, dolorido de Maria de Magdala, foi consolado pelo Jesus. E ela seguiu um caminho, pelas palavras ditas do Mestre, e que jamais caiu. Ela transformou-se de uma forma em que, no seu desencarne, foi recebida pelo Mestre Jesus. E, além disso, ele se apresentou após o fato na cruz, primeiro para Maria de Magdala. Mas teve um outro coração agitado, turbulento, que também fez muitos sofrerem, e ele sofria porque ele via nos outros uma paz que ele não conseguia entender. E ele na perseguição, porque era uma razão do entendimento dele que aqueles que seguiam o Nazareno não eram dignos dos ensinamentos de Moisés. E quando ele ia para assassinar Ananias, a caminho de Damasco, quem a encontra e quem a consola aquele coração atribulado e violento? O Mestre Jesus. Então, quando ele promete um outro Consolador, o Espírito de verdade, e que esse Espírito de verdade nos revelou todos os ensinamentos do Cristo, explicando e também ampliando, desenvolvendo a sua doutrina. E em 1857, Allan Kardec
apresenta para nós o Consolador prometido. Então, para nós agora entender o que é o Consolador, o Cristo Consolador e o Consolador prometido, é preciso nós saber quais são essas características que elas têm e o que estão fazendo para nossas vidas. Então, quando Jesus nos disse, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, a gente fica a pensar, mas como eu vou me sentir consolado se estou sofrendo? E eu não entendo por que eu estou sofrendo. Eu não sei por que sofro. A doutrina espírita vem nos trazer exatamente as respostas para que esse entendimento nos mostre as causas e nos dá um norte para a nossa vida quando nós realmente entendemos que todos nós estamos numa caminhada evolutiva e que ainda imperfeito que somos, precisamos de passar por provações. As provações são necessárias para o progresso. Já quando nós estamos passando pelas expiações, são as experiências negativas que nós não soubemos trabalhar em outra época e que agora precisamos fazer os ajustes. Então, a doutrina espírita mostra as causas do sofrimento e que muitas delas se encontram nas existências anteriores. Então, quando Jesus disse, bem-aventurados os que choram, quando ele diz, bem-aventurados aflitos, bem-aventurados aqueles que têm sede e fome de justiça, ele está nos trazendo uma palavra de conforto. E a doutrina espírita vem ampliando e nos clareando aquilo que ficou em dúvida, que nós não conseguimos entender sobre os ensinamentos do Cristo. E quando nós não entendemos a justiça divina, nós nos revoltamos contra a lei. Porque todas as ações de revolta contra qualquer situação na nossa vida, seja contra um familiar, seja contra uma situação, seja por causa da economia, seja por causa da saúde, seja por causa do tempo, porque nós somos assim. Se está chovendo, porque está chovendo. Aí, quando para de chover, aí é porque está o sol muito forte. Aí, quando tem o sol muito forte, nós estamos esperando a chuva. E quando tem a chuva, nós queremos que fique quente o dia. E quando está quente, nós queremos o inverno. E estamos sempre insatisfeitos com as coisas que é de Deus. Tudo que é natural, tudo que está na natureza, pertence a Deus. E todas as vezes que nós nos revoltamos ou nós se queixamos, nós estamos contra o Criador. Porque é Ele que domina, Ele que determina. As leis que Ele fez é para exatamente conduzir nós de uma forma que aprendamos a nos ajustar com esta lei. Então, o Espiritismo, mostrando as causas das nossas dores, dos nossos sofrimentos, e que todos nós, em algum momento, nós passamos por alguma dor. Em algum momento, nós passamos por decepções. Em algum momento, nós decepcionamos alguém. Porque a gente sempre pensa assim, os outros que estão me decepcionando, os outros que têm o ódio, o outro que tem o ciúme, o outro que é invejoso. E a gente é santo? Para mim ser santo, eu tinha que estar num mundo de puros espíritos. Ou seja, não ter nenhum sentimento negativo.
nenhum pensamento negativo, nenhuma mágoa contra qualquer que me ofendesse. Saberia perdoar acima da minha condição de vida. Porque é exatamente isso que Jesus exemplificou. E quando a gente começa a pensar naquilo que ele viveu, nós não teríamos qualquer possibilidade de suportar o que ele suportou. Mas os seus exemplos foram exatamente para mostrar para nós que somos capazes de superar. Que tudo passa, como o nosso irmão falou anteriormente. Tudo passa. Olhem bem para nossas vidas. Se começarem a analisar época por época de cada um de nós, quantas experiências nós adquirimos por momentos difíceis que passamos, por desafios que às vezes chegava quase ao desespero. E a gente superou. Algumas enfermidades, ao qual às vezes foi preciso uma cirurgia, aí passar por uma cirurgia, suportar o momento de refazimento, dos cuidados que tem que ter pós-cirúrgico, e a gente está caminhando, aprendendo a amar e buscando servir o Cristo. E como eu vou servir se eu não me consolo com a lei? Então o Espiritismo, ele vem nos trazer para cada um de nós. De onde nós viemos? Para onde nós vamos? E o principal, que a gente não se dá por conta, porque a gente quer saber para onde nós vamos ir ou de onde nós viemos. Mas a gente não pensa muito. Por que eu estou na Terra? A ciência está mostrando aí milhares e milhares de planetas e nós vamos estar exatamente na Terra. E quando a espiritualidade fala desse planeta, eles nos dizem assim: esse planeta está mergulhado em trevas. E nós precisamos acender a luz para brilhar esse planeta. Mas cada um tem que fazer brilhar a sua luz. E aí ele tem que aprender a se consolar com as coisas que vão burilando essa energia para fazer com que ela se torne luz. Razão que Jesus disse: faça brilhar a sua luz. Então, se eu não me confortar no entendimento do momento difícil que eu estiver passando, eu não vou ter consolo. Mas se eu entender de onde eu vim, eu vou ver quantos erros eu cometi anteriormente. E até muitos males que nós praticamos. E agora nós precisamos reajustar. Mas para onde eu vou? A gente também se pergunta, para onde a gente vai? E quando se trata de onde a gente vai, pensando no futuro, a gente já pensa na morte, né? O que tem depois da morte? O espírito precisa ter medo da morte? Quando nós aprendemos que somos imortais, nós vamos diminuindo o nosso medo, entendendo o mecanismo da vida. E dessa forma nós vamos trabalhando para que, no nosso momento, a gente saiba nos comportar adequadamente para o nosso retorno. Eu, quando penso nesse momento, não é o medo da morte, mas eu me preocupo como eu vou passar para o outro lado. Qual vai ser as minhas condições espirituais para encarar o outro lado? Porque eu vou só trocar de
vibração. Eu saio de um corpo denso para um corpo mais sutil. Mas o que vai determinar isso é exatamente como eu estou vivendo. Como eu estou vivendo. Como eu estou encarando a vida. O que eu estou buscando nesta vida. E o que realmente me conforta e me consola. Então o Espiritismo, ele vem nos dizer de onde nós viemos, para onde nós vamos. É só ler no livro O Céu e o Inferno. E aí ele vai dizer, lá tem depoimentos de espíritos bons, espíritos mais ou menos, espíritos maus, espíritos vingativos. Há uma série de depoimentos de espíritos na situação que eles passaram. Então a gente sabe, conforme eu estou vivendo agora, eu sei para onde eu vou. E aí a gente vai saber também por que nós sofremos temporariamente. É o que o Evangelho nos traz, que nós sofremos temporariamente. Então não é um sofrimento para a eternidade. E aí a gente já pode se confortar. Bem, se é temporariamente, o que eu posso fazer para superar mais rápido essas dores? É entender a justiça divina. Como funciona a justiça divina diante das nossas necessidades de aprendizado, de mudança, de transformação e de valores. Às vezes chega uma enfermidade lentamente, até não nos traz tantas dores, mas ela dá um sinal para nós. O que eu preciso aprender com ela? Então, o Espiritismo também nos mostra os objetivos do sofrimento e aponta como crises salutares. Ou seja, quando eu estou num momento para suportar ou superar um obstáculo, eu vou ter que fazer um esforço, saber aonde que eu preciso colocar a minha dinâmica de exercício mental, espiritual e moral, para que eu supere. Eu vou entender que sempre tem algo que nos fortalece com esses objetivos. Agora, se eu desanimar, também vai ter aquela força que nos joga para baixo. Tudo depende de nosso interesse em superar, em vencer, e não nos permitir a queda. Não nos permitir ao desespero. Porque ali naquela dor tem sempre uma razão. E o objetivo é sempre nos elevar para frente. Para a nossa melhora como ser humano. Nós vamos encontrar, nesse capítulo que nós estamos trabalhando, o Cristo Consolador, que está no capítulo 6 do Evangelho, que é dali que nós estamos conversando e trabalhando nesse momento, algumas mensagens ditadas pelo Espírito de verdade. E uma delas começa dizendo assim: venho instruir e consolar. É a primeira frase que ele coloca. O Espírito de verdade. Então vamos, quem tem o Evangelho, se tiver um tempinho, dá uma olhada nessas 4 mensagens que está ali, no capítulo 6, itens 5 ao 8. Também ele diz: sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar.
qual é a cura que nós estamos precisando? Para que eu me sinta consolado com o Consolador prometido que o Cristo prometeu. Ele vai falar essa doutrina da crença em Deus, vai falar da reencarnação, que é uma lei de justiça, vai falar para nós dos mundos, vários mundos habitados. Há muitas moradas na casa do meu pai. E assim ele vai narrando os pontos essenciais da doutrina espírita, a comunicação entre os dois mundos, e que às vezes a gente nem se apercebe que nós nos comunicamos com outro mundo. Às vezes a gente dorme, pensa que tudo não tem nenhum sentido, porque eu não sinto nada, eu não vejo nada, o meu corpo está adormecido, e eu acordo de manhã e continua minhas atividades normais. E não já percebemos que é exatamente nesse ponto, no momento que nós estamos em sono, podemos estar aprendendo muito. Porque o espírito, ele não fica inativo. E se não fica inativo, para onde ele vai? O que ele faz? Aí depende dos nossos interesses, interesse do espírito. E nem sempre eles têm os interesses que nós temos na vigília. Às vezes nós temos outros interesses. Mas a oportunidade que o Pai nos dá é de que nós podemos nos relacionar com os nossos familiares, com os nossos anjos guardiões, participar de estudo na espiritualidade, participar de trabalho. E tudo isso faz com que, quando nós retomamos o nosso corpo ao amanhecer, nós nos sentimos muitas vezes consolados, confortados e não sabemos apenas que nós acordamos bem. Nos acordamos assim, maravilhoso. O que aconteceu de noite? A gente não sabe, mas temos lá, recebendo as bênçãos do nosso Pai, que é misericordioso. Então ele diz também o Espírito de Verdade, uma dessas 4 mensagens: Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem. Então, quando nós estamos em aflições, o melhor remédio é orar. A oração é um meio de comunicação. A oração é nós conversarmos com Deus. E quando nós precisamos nos sentirmos consolados, através da oração, nós vamos receber aquilo que nós temos de merecimento. Então Jesus foi muito claro. Porque se ele disse essa frase para nós e ele não tivesse permanentemente conosco, não teria sentido, porque ela só teria validade quando ele estava encarnado aqui há 2000 anos atrás. Mas ele disse assim: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Se ele não tivesse presente, se ele não tivesse atuante, se ele não tivesse com seus mensageiros nos consolando, nos confortando, não teria sentido essa palavra, essa frase para os nossos dias hoje. Mas se é o que ele disse, e Jesus jamais disse uma única palavra que não fosse verdade. Então nós precisamos, através da oração, da nossa mudança, da nossa transformação, mesmo diante daquela dor, de uma dificuldade, de uma enfermidade, que as enfermidades às vezes são climáticas.
e o nosso corpo são frágeis diante de um intempérie do nosso clima, ou por um acidente, e a gente então passa por situações difíceis, mas a oração nos conforta. E o mestre diz ainda: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para a vossa alma, pois suave o meu jugo e leve o meu fardo. Meu jugo e aprendei comigo. O que nós vamos aprender com Cristo? Só começar a pensar nas dores que ele passou, nós já vemos quanto nós temos que aprender com ele. Só pensar nas dúvidas que nós temos sobre a vida, ele vai mostrar tudo aquilo que nós precisamos saber. Só em pensar que é possível ou não é possível, só pensar no Cristo, que nós teremos a resposta. Mas se nós não pensarmos no Cristo, estudamos a doutrina espírita, que ela vai nos dizer exatamente aquelas palavras que o Cristo não disse, mas que são necessárias para nos levantar, para nos mostrar que nós estamos nesse mundo para aprimoramento. Por isso que disse Cristo: a felicidade não é desse mundo. O meu reino não é desse mundo. Desse mundo de dores, de sofrimento. Mas nós podemos transformar esse mundo em paz, em harmonia, pela nossa transformação. Então, enquanto nós não fazermos essa mudança, esse reino não é de Cristo. Mas quando nós formos melhorando, o nosso mundo será o mundo do Cristo. Então, todos nós podemos transformar esse mundo pela nossa própria transformação, seguindo os seus passos, se consolando com ele. Porque todos nós, um momento ou outro, teremos dores. Às vezes um desencarne de um familiar, um desencarne de um amigo, nos causa dor. A depressão de alguém próximo, uma enfermidade de alguém, ou nós mesmos com alguma enfermidade, que nós precisamos ter coragem de enfrentar e entender que a vida sempre nos dá oportunidade para sermos melhores e sermos mais felizes dentro das possibilidades que nos é neste mundo. Que Jesus, que nos disse: vinde a mim, esteja conosco, no coração de cada um. Muito obrigado e muita paz.